pessoal, aqui quem fala é o Jonathan, com mais um podcast do Discorgento. Para quem não conhece o Discorgento, vai ter um QR Code aqui na tela, quem estiver assistindo pelo YouTube, né? Ou pode acessar ou procurar no Instagram, ou entrar no site discorgento.com, também tem várias informações lá. Bom, o Discorgento, ele é mais focado em tecnologia Magento, mas ele tem várias tecnologias lá dentro. Quem quiser saber mais pode acessar lá e ver como funciona melhor. Bom, hoje o nosso podcast vai ser os desafios do e-commerce. A gente trouxe até um convidado aqui bem especial. Você quer falar alguma coisa, Mary? Introduzir? E aí, pessoal, que é Mary Iron, Maria Ferro, como quiserem chamar. Como o Machado falou, a gente vai falar dos desafios do e-commerce, já é nosso 7º episódio aqui, e hoje vai ser com o Thiago aí, Marquezine, e vamos nessa. Aí vou tentar passar um pouco da nossa experiência aqui, qual foram os nossos maiores desafios aqui no e-commerce, espero que possa ajudar um pouquinho cada um de vocês. Quer se apresentar, Ivan, também? Temos o Ivan aqui também, que é um co-host também aqui, que sempre tá aqui. Tamo aí mais uma vez. O pessoal deve lembrar de mim de outros episódios. A questão é que hoje juntou Deadline com programador, com Lady Murphy. Então sem câmera por hoje, galera. Mas tamo aí. Bem-vindo, Thiago. Quer se apresentar e falar um pouquinho de você? Obrigado, pessoal. Bom, eu sou o Thiago. Eu trabalho atualmente como desenvolvedor, mas tenho alguns anos já trabalhando na área de TI. E mais recentemente aí dentro do mundo de Magento, do mundo de e-commerce. E espero poder aprender um pouco com vocês aí e contribuir um pouco também. Muito bem. Bom, a gente poderia começar já falando, dando uma descontraída, falando quais os seus hobbies, o que você gosta de fazer, e fora a programação, pra gente não entrar direto na programação, vamos descontrair um pouco. Eu acho que quase todo mundo que é da área de TI acaba gostando de programar até nas horas vagas, né? É. Mas eu gosto de praticar alguns esportes também. Eu gosto de praticar rapel, canionismo, que envolve bastante rapel. A gente entra em rios de montanha, vai descendo cachoeiras. Eu gosto bastante desse contato com a natureza. E mais recentemente, de uns 6, 8 meses pra cá, eu acabei conhecendo o jiu-jitsu. Nunca tinha feito nenhum tipo de luta. Acabei gostando bastante e tenho praticado. Tomei isso como um novo hobby mais recentemente. Ah, que legal. Esse negócio de rapel eu sempre quis fazer, mas nunca fui atrás de ver como é que funciona. É Cara, é negócio muito interessante. gostoso. E aí no Paraná tem uns lugares que são sensacionais, cara, pra fazer. Eu tenho que Contato com a pesquisar. natureza é muito bom. Nossa, eu gosto também. E, e entrando mais no Magento ali, quando que você começou a conhecer essa ferramenta aí doida? Especificamente do Magento, eu diria que eu tive dois momentos com ele. A primeira vez que eu tive um contato muito superficial foi entre 2015 e 2016. Eu fui procurado por um colega. Ele trabalhava numa indústria, a indústria ela queria fazer um e-commerce e ele me procurou pedindo, olha, eu quero que você desenvolva uma loja virtual em Magento. Você faz? Não, pera lá, vamos entender o que que é a demanda aí, me conta um pouco do negócio. E a gente começou a entender um pouquinho mais, comecei a entender um pouquinho mais da empresa, e eu não tinha ainda contato com o Magento, comecei a pesquisar mais sobre a ferramenta. Na época, acho que o Magento era bem recém-lançado, fazia um ano, pouco tempo que tinha sido lançado. Uhum. E conforme eu fui entendendo um pouco mais do negócio, das regras de negócio que eram super simples, não tinha nada muito complexo,
E o cliente ele tinha um orçamento muito limitado, não tinha uma equipe de TI própria, eu acabei meio que orientando, colocando o Magento como uma opção que não seria muito legal. Que eles teriam que ter uma manutenção, etc. E seria um custo um pouquinho mais alto. E a gente acabou indo por outra solução, uma solução mais de mercado, bem simplista, com investimento muito baixo. E aí, há uns 2 anos e meio, um pouco mais, eu tive a oportunidade de ir para uma empresa que ela estava passando por um processo de transformação digital. Ela já tinha equipes de TI, tinha bastante profissionais de TI, só que não tinha uma equipe focada para e-commerce ou para web. Eram mais pessoas voltadas para infra, tinha uma pessoa para começando com data science, tinha pessoal muito pessoal para ERP, mas não tinha focado para web. E eu acabei conseguindo pegar essa oportunidade, entrei com foco mais para web, passei alguns meses entendendo regra de negócio, acompanhando junto com a agência que fazia o desenvolvimento para nós. E foi onde eu comecei a entender um pouco mais a fundo o que o Magento era, o que ele podia fazer, suas limitações. E comecei a pesquisar, a estudar por conta também o desenvolvimento do Magento, até que durante minha jornada nessa empresa, até um pouco antes de eu sair de lá, a gente já estava conseguindo fazer alguns desenvolvimentos internos. Consegui montar uma equipe focada para esse tipo de desenvolvimento lá, e foi onde eu tive um pouco meu contato mais aprofundado ali com o coração do Magento, digamos assim. Legal. E que ano que foi isso? Só pra gente ter uma base. Eu sou péssimo com datas, faz uns 2 anos e meio, 3 anos. Foi em 2022, 2000, bem no meio da pandemia. Foi bem. no meio da Acho que foi bem pandemia pro começo de 2022, se eu não me engano. que você começou a mexer lá no Magento, né? Ou o Isso. e-commerce em si. Com e-commerce em si. Tá. E antes, Então, a experiência era desenvolvimento mais genérico, digamos assim, para várias frentes. Com e-commerce eu ainda não tinha. Só esse projeto anterior, mas outros eu não tinha aprofundado ainda. Vou fazer um adendo rápido. Você comentou algo sobre que tinha um ano que o Magento tinha sido lançado. Imagino que se refere ao Magento 2, né? Isso, Magento 2. Sim, beleza. Magento foi um sofrimento à parte uma década atrás, mas ok. Só complementando, foi uma coisa que pesou. Eu olhei assim, putz, tem uma arquitetura mais complexa, tem um lançamento que não é tão distante, é meio recente. O pessoal não vai ter equipe, tem poucos módulos de mercado. Naquela época, a API do correio vivia fora do ar. Pensei, putz, subir um site com isso, a hora que não fizer uma cotação de frete, um meio de pagamento não passar, essa galera não vai deixar eu dormir. Vamos me ligar doidado. Não, vamos para uma solução de mercado que pelo menos vocês têm para quem gritar. aí a solução de vocês foi tipo um SaaS assim, ó, tipo a Foi um SaaS. Vtex assim, né? Foi. Tudo bem falar qual é a plataforma? Não. A Adobe vai cortar o patrocínio. Não vai depositar no milhão. Cara, a gente foi para loja integrada. Ela entregando isso aí. Tinha sérios problemas também, era extremamente limitada para fazer personalizações. E era um projeto que tinha uma regra de negócio bem diferente, que era uma indústria de produtos para prótese dentária. E até então eu não sabia que, por exemplo, você tem umas plaquinhas de dente para o pessoal fazer dentadura, que elas têm 180 a 220 variações num produto. Aí eu falei, putz, como que vai exibir todo esse monte de variações? Não dá para pôr um select ali com 220 códigos. A pessoa vai selecionar um errado, vai dar problema. E para conseguir personalizar essas experiências, não só essa, mas eu acabei me baseando em muitas lojas que eram feitas na loja integrada. Eu falei, putz, como que as galera consegue personalizar isso? E não me orgulho disso, mas é JavaScript no footer que sai mudando o DOM inteiro na hora que carrega a página. Então a hora que carrega. Oi? Funcionou, tá valendo.
Funcionou, entregou. E pior que assim, a loja integrada ela fazia uma propaganda, acho que não sei se faz ainda, faz tempo que eu não tenho contato, dos sites que tinham maior destaque num determinado período. E aí eu olhava assim, putz, como é que a galera tá fazendo isso? Porque não tem um tema que faz isso. Aí eu comecei a olhar o código, você olhava no footer, mexia tudo. Saia destruindo a página. Eu lembro isso em Hoje em dia, não 2010. Quer falar aí? Só ia comentar que uma vez eu vi num podcast, imagino que hoje já não seja assim mais, já faz uns anos, mas a galera do Stack Overflow falando que o site deles em produção, isso foi uns 3 anos atrás ou 4, tinha uns jQuery no meio dos HTML template lá com chamada e PHP misturado. Não sei se era PHP. Enfim, tinha bagunça lá misturada. E tipo, um site gigantaço. Sim, eu gosto muito de ouvir os podcasts que a Arco Verde, esqueci o primeiro nome dela. É uma brasileira que ela trabalha no Stack Overflow. E ela fala que, por mais que seja produção, acho que, se eu não me engano, é rodado em C Sharp, o É. Stack Overflow. Não sei se antigamente também era. É Roberta Arcoverde o nome dela. E ela fala, cita algumas gambiarras que subiram. Eles já subiram um alert no JavaScript em produção. Acho que, por mais grande que pareça, todo mundo passa um pouquinho por isso. Quem nunca? Na época de 2010, mais ou menos, acho que era. O Magento era bem no começo ainda, 2010, 2011. A UOL tinha uma plataforma que eles usavam o Magento 1. E era mais ou menos isso que tu falou da loja integrada. Você não podia mexer em tema nem nada. Era um tema padrão que eles tinham, que só mudava a cor. Se você quisesse mexer em alguma coisa, tu pegava um JavaScript, jogava lá e ele alterava o, sei lá, o botão lá. Quando carregava a página de carregar. Nossa, era um sofrimento dos infernos. Tipo, era Magento 1 na época. Acho que era 1.5, acho, 1.5. O Não próprio incentivando, Magento. Oi? não incentivando, mas até que é legal esse negócio de manipulação no DOM. Especialmente quando você vai ver questão de performance e tudo. Eu ia até comentar, por exemplo, o Magento ele permite. Você consegue ir lá pelo admin e adicionar um JavaScript ali, um CSS para ser carregado. De repente você fez um deploy, você percebeu que quebrou alguma coisa de front e dá para resolver com JavaScript, você não. Nem sempre você vai querer subir um deploy tudo de novo, dependendo do tamanho da loja. Injeta um script ali até que você consiga subir uma correção. Acaba. É uma gambiarra, mas salva a vida às vezes. Não, gambiarra não. Workaround. É um workaround. Não jogue no Google Translate, mas ok. E eu queria fazer uma pergunta para vocês três, na verdade, sobre o que vocês acham que é o maior desafio no e-commerce, assim, de qualquer coisa, assim, no geral, assim, para vocês, o que é o maior desafio? Damas primeiro? Pode falar, não tem problema. Todo mundo fugindo do assunto. A minha Cara, vai lá, Ivan. Convidado tem prioridade, mas enfim, da minha parte, eu diria que a coisa que pelo menos eu preocupo mais, sou muito da área técnica, tá, pessoal? Tem fazer essa adenda aqui, que obviamente tem outras preocupações que valem técnico, eu sou mais focado em técnico, é a questão de escalabilidade. Cara, você vai integrar as paradas de terceiro no meio, algumas regras básicas que se você não fizer, vai dar um BOzinho razoável. Eu lembro no Magento 1, que tinha de tema customizado, que fazia loop nos produtos no catálogo e dava um load no modo do produto para pegar atributo faltando, fazia aquelas carry n mais 1, virava um inferno e a performance ia pro saco. Da minha parte, eu diria que escalabilidade. Vocês sendo preocupar constantemente, o negócio vira um macarrão e sustentável com o tempo. É verdade. Acho que pegando um gancho um pouco com o que o Ivan disse, cara, tem muitos desafios. A minha visão é limitada muito pela área técnica. Quando eu tive um pouco mais de contato ali com a parte negocial, tentar fazer a tradução de regras de negócio, eu diria que um desafio é conseguir pegar num meio termo do desejo do negócio e do que vale a pena fazer com a ferramenta
Eu gosto muito do princípio de Pareto, de que você consegue atingir 80% do resultado com 20% do esforço. Porque muitas vezes o cliente levanta umas regras de negócio, levanta umas demandas, e você vai ter um esforço muito grande para conseguir resolver aquilo. E se talvez a gente conseguir podar algumas coisinhas, ainda vai trazer um valor e vai despencar bastante o esforço. Até puxando o gancho há muito tempo atrás, quando eu comecei a mexer com TI e programar, comecei mais com a parte de desktop, eu sempre desenvolvi assim, pensando, vou fazer essa funcionalidade, vai ser muito legal. E aí, quando eu vi o usuário usando, às vezes nem usavam aquilo ali. Então, com o tempo eu fui aprendendo, vamos pro simples, o tal do MVP, que dificilmente é só um MVP, né? Mas joga o mínimo e começa a sentir o que o usuário tem de demanda, o que o usuário precisa, para a gente conseguir evoluir isso daí, sem gastar muito esforço em coisa que, de repente, não vai ser nem usada. E eu viria isso mais como a parte de negócio. Lógico que tem a parte de meios de pagamento, parceiros de logística, etc. E trazendo um pouco para a área técnica, eu acho que muito também, que nem o Iva disse aí, da escalabilidade, e a gente tem que pensar em volume, e principalmente quando a gente está desenvolvendo local, a gente está testando com uma massa de dados, com um caso muito pequeno, e de repente quando a gente leva isso para o ambiente de produção, que vai ter um volume maior, nem sempre você vai ficar conseguindo usar models, nem sempre você vai conseguir ficar usando o máximo de recursos. Você vai ter risco de estourar, às vezes, memória, você vai ter um risco de performance muito grande. Então, é importante a gente dar uma olhada nessa questão de performance e, diria também, padrões de projeto, tentar seguir o padrão, para não virar um problema de manutenção a médio e longo prazo. Não chegar àquela situação de, depois de alguns meses, você ter um sentimento de que é mais fácil jogar fora e fazer de novo do que conseguir corrigir aquilo ali. E me lembro quando chega cliente novo, que a gente vai passar a dar suporte numa loja que já existe, foi criado por terceiros. E quando você vai ver aquilo, já passou por mais de na verdade, um time, aí você abre ali a AppCode, tem uns 2 vendors diferentes. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, tristeza. Insustentável. E tudo no AppCode, né? Nada no vendor. Quando tu vê, tá limpo o vendor lá. Pra que vendor, cara? Você descompacta os módulos lá no AppCode, igual as instruções lá. Não, baixa o zip aqui, compacta no AppCode, sobe via FTP, FTP. confia. Nossa. Só lembra de fazer um backup do banco de prod antes, mas confia. O resto é certeza. Renomei os arquivos .old lá. Já era. Nossa. Já Não, passei qualquer por isso. quebra de linha do Windows, CFRL, negocinho. Nossa Deus. Podia até caractere invisível e uns caracteres diferentes. Tipo, o negócio parece uma letra T, mas não é uma letra T. É um símbolo de não sei qual idioma. Aí fica um espaço branco lá. R7 todo zoado. Bom que o VS Code, os editores no geral, eles avisam, né? Eles colocam uma cor diferentona. É. Legal que o Ivan puxou ali já, fazer backup. Eu ia falar um pouquinho o meu ver, assim, puxando até para confiabilidade ali do cliente, eu acho que também é um tópico assim, legal para constar aqui é a segurança de dados. Eu acho que eu até estava lendo uma documentação antes de começar o podcast que fizeram até um estudo que 50% dos e-commerce assim, que desistem, né, da loja e tal, é porque não tem essa confiabilidade da segurança de dados. A gente tem até ali o nosso LGPD ali, que é a Lei de Geral de Segurança de Dados e outros tipos de processos ali que nós programadores podemos fazer ali na parte de segurança. Mas é bem interessante isso, acho que a confiabilidade do cliente ali na hora dos projetos, acho que é uma das coisas fundamentais, assim, ao meu ver. Não só a parte técnica, mas trazendo, assim, o sentimento da parte comercial, assim, do cliente. É verdade, isso daí também é bem. Mas essa dado que tu viu é do Brasil ou do mundo? Eu acho que global, É global? mundial. Uhum.
Até pegar fazer um adendo no que a Mary disse, faz total sentido. Acho que é algo que aqui a gente ainda não se preocupou muito por conta da LGPD ela ter efeito punitivo muito recente. Ela teve um prazo muito longo de adaptação, adiou várias vezes o efeito punitivo. E, salvo engano, a primeira empresa que foi multada por não cumprir a LGPD foi acho que 1 ou 2 semanas atrás, é bem recente. Ah, é? E na Europa a gente já tem a GDPR funcionando há mais tempo, nos Estados Unidos a gente já tem não sei qual é o equivalente lá, mas já tem leis mais nesse sentido há mais tempo, então acho que o pessoal já tem mais essa preocupação mesmo. Nos projetos que eu participo, a gente tenta levantar esses pontos aí, o pessoal ainda leva meio que de boa, não liga muito, mas eu confio muito, eu tenho para mim que nos próximos meses aí, no máximo 1 ano, 2 anos, isso daí vai começar a virar uma preocupação muito presente nos projetos. Que vai começar a doer No no bolso. cliente ali, na operação da loja. Inclusive, teve a época que eu trabalhei para uma empresa do Canadá, eles tinham um cliente lá que ele não era do LGPD, né? Só que era de acessibilidade. E o governo lá, ele tem um sistema que, tipo, monitora, eu não sei bem como é que eles fazem, mas eles monitoram o site para ver se eles são acessível, estão na regra deles, né? Tem um padrão que eles têm que usar. Tinha um cliente lá que ele foi multado em não sei quantos mil dólares lá por causa da acessibilidade do site. E daí, tipo, eles ficaram doidos pra arrumar tudo enquanto antes, né? Porque senão eles iam ser multados de novo. Daí a gente ficou um tempão arrumando aquilo lá. Galera que coloca um clique em botão de submit de forma, ó, tenta. No Brasil tem uma plataforma que mede a acessibilidade do governo também, chama ASIS. Participei de um projeto que era para uma instituição que ela é regida também por alguns trâmites do governo e a gente tinha que atender ao índice que essa ASIS ela gerava para a gente de acessibilidade. E, meu Deus, difícil. A gente acha que um site está acessível às vezes, mas começa a ver uns detalhezinhos ali que não passa um tab num determinado botão, ou tá passando em coisa que não tem sentido. É muito detalhe. Tem bastante detalhe. A gente ficou, acho que mais de mês tentando resolver tudo os problemas que a gente achava no Magento lá. Eu nem sei se já tá 100%. Acho que nem deve estar 100%, né? Tá sei lá, uns 70% que a gente fez lá. Mas na minha visão ali, eu acho que um desafio grande que o Ivan falou, eu acho que parte técnica é essa daí, eu acho que é bem isso que ele falou mesmo. Mas todo esse tempo que eu trabalhei com o Magento, uma coisa que eu achei que era um grande desafio é você ser visto na internet. Porque geralmente a gente fazia um site todo bonito, rápido, mas não tinha, tipo, conversão. E só que isso daí entra em outro detalhe também, né, que é o marketing, que eu não tenho muita experiência com marketing nem nada, mas tem um ponto que eu gostava também de bater, que é o SEO, né? Eu sempre gostei de estudar bastante SEO, técnicas de SEO para sempre tentar aplicar no site. Que geralmente eu penso a loja virtual como sendo, tipo, vamos supor, tu vai abrir uma loja, aí tu abre ela no meio do mato, sem ninguém por perto. Pra mim isso daí é um e-commerce. Você vai abrir ela lá no meio do mato e ninguém sabe que ela existe. Aí você tem que trazer público pra ele, mas daí esse daí entra num outro assunto de marketing, que a gente pode até fazer um podcast, achar alguém que tenha experiência no caso. Mas eu acho que um desafio eu sempre achei que era esse, tipo, trazer pessoa para converter. Tipo, às vezes eu até vi casos assim que o site é horrível, ruim de navegar e o cara vende pra caralho. Mas lógico que quanto melhor vai vender mais, né? Mas eu acho que é um ponto que eu achei bem interessante assim, no tempo que eu já trabalhei, é isso daí.
Nossa, e até lembrei agora, no último time que eu estava trabalhando, o PO estava focado nisso, CEO. A gente tem que aparecer, a gente tem que otimizar ali o mecanismo de busca de qualquer. Se for um meta tag, se for uma coisinha, a gente tem que colocar. Então, também acho que é muito importante, assim. Aí também tem a questão que você falou do marketing, divulgação, tem N coisas assim para fazer, né, para divulgar. É bem interessante. E acho que os mecanismos SEO, eles se alteram com o tempo, né? Então, o que era relevante para SEO em 2015, 2014, quando o Magento 2 estava entrando, ou até 2010 aí com o Magento 1, já não é mais o que é relevante talvez hoje em dia. Pegando que o Magento ele foi construído já com algumas tecnologias um pouco mais antigas, por exemplo, em termos de performance, ele nem sempre, por padrão, pegando ele da caixinha e colocando para funcionar, ele talvez não vá atingir resultados muito bons. A gente tem que fazer alguns ajustes para conseguir ranquear um pouco melhor. Até uma das palestras que ocorreram aí no Meet Magento, não esse último anterior, foi de uma nova mudança que é bem recente, que eles também estão considerando as avaliações dos usuários dentro de uma página de produto, etc., para ranquear você melhor. Então, a todo momento a gente tem que estar correndo atrás de uma coisa nova, porque os mecanismos de busca estão buscando coisas novas para dizer quem é relevante ou não. Tem que estar como um organismo vivo correndo atrás aí dessas alterações novas. Exatamente. É uma dor bem recorrente, assim, né? Você sempre tem. É igual a nossa área também de tecnologia, no caso, né? Sempre tem que estar evoluindo, senão fica pra trás. Você quer fazer alguma pergunta, Mer? Ali? Então, assim, queria perguntar como o Thiago se sentiu ali, ele estava trabalhando em outros frameworks e quando entrou no Magento, qual foi a diferença, assim, de um para o outro? O que que você sentiu, assim, o que o Magento, a primeira, o sentimento que o Magento te trouxe, assim, foi mais coisa boa ou menos, assim? Medo. Não, tô Medo? brincando. Legal. Eu achei bem burocrático. A hora que eu olhei aqueles XMLs. Uma coisa que eu achei muito legal era a organização. Ah, acho que qualquer framework, até no Magento, a gente consegue sair um pouco do que é a organização padrão dele. A gente consegue ter uma organização nossa ali, meio que fugindo dos padrões, mas acaba sendo um pouco mais difícil de manter. Não adianta eu fazer um módulo meu com a pasta que ninguém vai entender, colocando regra de negócio numa pasta XPTO, sendo que alguém que vai dar manutenção vai procurar uma moda, alguma coisa do tipo. Então não dá pra gente querer sair muito fora disso para não confundir a manutenção depois. Mas o Magento eu achei ele muito bem organizada a estrutura. Eu achei sensacional o mecanismo de plugins, a gente poder fazer intervenção antes de um método, depois de um método, em torno de um método. Observers, legal, mas é uma coisa também muito comum em frameworks aí, os eventos. Mas plugins eu achei bem legal, a gente conseguir fazer esse tipo de intervenção em classe sem ter que mexer num código dos outros, no código da vendor, ou até num código de um outro fornecedor. Com o tempo eu comecei a gostar dos XMLs, entender um pouquinho melhor, eu acho o quanto eles são importantes para rodar todo o mecanismo do Magento, fazer meio que a compilação ali para poder rodar ele em produção. Então, no começo eu assustei um pouquinho, mas depois que eu fui entendendo um pouquinho melhor a organização, os porquês desses montes de arquivos, começou a fazer sentido e me trouxe muito conforto, porque é um código muito gostoso de dar manutenção. Você, assim, considerando seguir os padrões. Se a gente pegar Já peguei código que dentro de alguns módulos parecia que tinha sido escrito em PHP 5.2, 5.3, umas funções malucas lá. Funcionava, mas era mais chatinho de dar manutenção. E se a gente segue um pouquinho a organização no Magento, é muito gostoso de dar manutenção. A gente tem uma segurança de dar manutenção e saber que aquilo
vai corresponder independente do tamanho da escala que isso possa tomar. E um ponto que para mim foi um pouquinho difícil ainda, é o nocaute. Eu tenho um pouco de dificuldade de debug do nocaute, que de repente você vai tentar rodar um template ali com os dados que você está pegando pelo JavaScript e não funciona. Você não tem um erro para te mostrar onde que tá dando problema. Então você tem que ir meio que linha a linha do JavaScript, tem que ver se você não fez um auto-fechamento numa tag HTML que não podia. Tem vários detalhezinhos, não é tão simples de debugar, tão simples de encontrar quanto alguma coisa, por exemplo, no PHP. Tem algumas ferramentas que ajudam nesse quesito. Depois a gente até pode pensar um material, compartilhar com o pessoal depois e tal. Legal. Nossa, por favor, vai salvar minha vida. Tipo, printar quais são as variáveis injetadas no template, umas paradas assim. É Sim. prático. Sobre o XML, cara, eu também sentia muito isso. Quem me conhece mais longa data sabe o quanto eu odiava o XML, tipo, pra valer com borra. Eu realmente não gostava. Só que, em algum momento, que a sacada do XML é você poder customizar em cima de um outro que já existe só o trecho que você precisa. É o merge deles. O merge deles é lindo. Isso, que aí sai cascateando tudo, é só você colocar a dependência no seu módulo. Cara, show de bola. Show de bola. Inclusive tem também, depois a gente troca umas ideias com o pessoal, tem o lance do XSD, que você faz lint em tempo real, com as tags, o atributo e tal. Pouco uma boa dor de cabeça. Bem aonde você vê onde é que é declarado esses atributos, pra não parecer muito aleatório as paradas que tá ali. Mas enfim, é bacana. Codeslime salvando XML. Boa. É sofrendo e aprendendo. É isso aí. E você já trabalhou com quais framework assim que fora o Magento? Cara, o primeiro framework que eu tive contato, chamado CodeIgniter. Não sei nem se vocês conhecem, acho que eu tô entregando a idade já. Já que eu conheço. Foi lá pra 2009, 2010, acho que é a primeira vez que tive contato com ele. É um framework muito gostosinho de trabalhar. E era bem, descompactou o zip, subiu o FTP, tá show de bola, mexe direto no código. Zero composer, era muito simples. Só que justamente por conta da simplicidade dele, era muito fácil de você trabalhar. Ele era bem focado no padrão de MVC, tinha ali o básico que você precisava de um framework, conexão com o banco, alguns helpers, tinha até algum sisteminha ou outro de cache, alguma coisa, biblioteca de e-mail, etc. Então era bem no modelo de, eu preciso fazer uma aplicação pequena, média aqui, é rapidinho, eu pulo aquele bootstrap de fazer as coisas que são mais triviais, né? A gente já pega a boa parte aí que quase todos os sistemas acabam tendo que utilizar, a gente acaba pegando pronto ali e subir o que a gente precisava meio que de regra de negócio e telas. Mexi bastante com o CodeIgniter 2, com o 3 depois. Tá na versão 4, demorou muito para lançar, não cheguei a ter contato. Depois do 3 eu parti pro Laravel. E aí foi o framework que acho que eu acabei trabalhando um pouco mais de tempo. Comecei com o Laravel 5, se eu não me engano, 5.1, 5.2, não lembro. E acho que foi uma evolução natural. Ele já tinha uma maturidade maior que o CodeIgniter, já tinha alguns recursos bem legais, que era traits, conseguia personalizar bem os projetos, fazer uma manutenção legal com os projetos e desenvolver bem rápido com ele também. E em paralelo, eu acabei tendo algum contato com o Symfony e com o Falcon. Mexi um pouquinho com o Symfony, com o Slim ali para fazer algumas APIs. Gosto bastante do Symfony, que ele te dá uma liberdade gigantesca para você organizar o seu projeto. Diferente por exemplo, do Laravel, que ele já tem uma estrutura meio que, você segue por aqui, por mais que você possa sair fora daquela estrutura, você tem uma estrutura base que muito provavelmente a maioria dos projetos acaba seguindo. O Symfony você consegue construir bem em cima da sua própria estrutura. E Slim para algumas APIs, cheguei a brincar um pouquinho, e com o Falcon, que tem uma proposta bem legal, mas é um framework que acabou sendo não ganhou tanta fama. É um framework que ele roda como uma extensão do próprio PHP, então
Se você tem uma habilidade, você tem a possibilidade de adicionar uma extensão no teu servidor, você pode adicionar o Falcon. E por rodar como uma extensão, ele é muito mais rápido. Ele acaba tendo uma performance muito legal. E ele bebe um pouquinho da fonte do Symfony. Você consegue ter várias estruturas, customizar muito a estrutura do seu projeto. Como ele roda como uma extensão, você não vai ter os arquivos do framework ali na tua mão. Você consegue fazer um projetinho basicamente com as classes que você precisa, com os arquivos de configuração iniciais, e seguir a organização que fizer mais sentido para o projeto que for o contexto ali. É, interessante. E comparado com esses frameworks que você já usou, comparando com o Magento, assim, o que tu vê de ruim ou bom ou diferente, assim? São duas propostas bem distintas, né? Sim. O Magento é muito focado, aliás, ele é completamente focado para e-commerce. Há um tempo atrás eu cheguei a ver um artigo em que pegaram um framework Magento, né? O pacote framework Magento /framework e construíram um blog só com o framework. Funciona, você tem ali o admin, você consegue construir ali uma administração de posts, você consegue ter um front-end. Só que dá muito mais trabalho do que você tentar desenvolver um blog, por exemplo, com Laravel. Uhum. Tanto frameworks como linguagens de programação, você muito provavelmente consegue fazer qualquer coisa com qualquer com qualquer uma. Uns você vai ter mais trabalho, outros vai ter menos. Porque cada um tem um propósito diferente. Então, o Magento ele tem um propósito muito exato, que é ser um e-commerce ou possibilitar recursos no entorno desse universo de e-commerce. E ele faz isso extremamente bem. Tanto para a extensibilidade dele, para a organização do projeto, para a escala. Como a gente já disse anteriormente, o Magento, ele, por padrão, já tem uma estrutura muito boa, que te permite estender muito bem as funcionalidades que ele já tem, que te permite alterar as funcionalidades que ele já tem. E tudo isso sem se preocupar tanto com escala. Se a gente pensar aí por padrão, uma stack padrão do Magento, rodando com Varnish, rodando com Elastic, cara, você pode colocar isso para milhares, dezenas de milhares de usuários que ele vai atender. Você vai ter que aumentar a infra, mas vai atender. A evolução do código, por mais regras de negócio que existam, você vai ter um pouco menos de dor de cabeça para fazer essa manutenção de código. Já um framework, você tem esses recursos, mas eles já não são meio que ativos por padrão. Então, se você quer melhorar um pouco a performance da sua aplicação e fazer uso de cache, você tem que definir como esses caches vão rodar. Tem que fazer essas integrações, a definição do que vai ser cacheado ou não. Acaba tendo que ser feita uma série de implementações na mão. E até mesmo a escala. Se você vai pensar em desenvolver uma aplicação que ela vai ter uma escala muito grande, um volume muito grande de acessos, você tem que começar a arquitetar a tua aplicação já tentando prever uma escala de requisições grande e também uma escala de fazer manutenção desses códigos depois. Não adianta você colocar, conforme vai tendo demanda e colocando controller novo dentro de uma pasta controller, que de repente você tem uma pasta com 300 controllers misturadas. Então tem que pensar muito bem como que vai fazer a arquitetura dessa aplicação para que seja possível manter isso daí a médio e longo prazo. Coisa que por padrão não é o padrão já do framework. O framework ele te dá a liberdade, como ele é algo bem mais genérico, ele não é específico para um contexto, você tem total liberdade de dizer como que você vai organizar essas pastas, esses recursos lá. Sim. Ah, Não, pode continuar. fora esse ponto, acho que a facilidade de aplicar novas tecnologias foi algo que eu senti também. O Magento ele é um pouco mais engessado para você aplicar novas tecnologias. Os frameworks, como eles estão evoluindo aí muito mais rapidamente,
muito provavelmente eles já estão acompanhando as tecnologias mais recentes, para front, para back, etc. O Magento ele é um pouco mais conservador para isso. E não necessariamente é algo ruim. Particularmente eu acho algo muito bom, porque quando você tem um e-commerce, você não pode ficar. Você cresce ele em regras de negócio, tem uma série de customizações. Você não consegue ficar atualizando ele a todo tempo para atender as tecnologias mais recentes. Senão você teria que provavelmente ter uma equipe só para ficar fazendo a atualização. Então, você ter uma maturidade de uma tecnologia mais conservadora para um projeto de um e-commerce, um projeto grande, faz bastante sentido. Dá para a gente colocar ali um Vue, um React na frente do Magento? Dá. Mas você tem que pesar muito se vale a pena, os custos envolvidos, a manutenção disso. De repente você coloca um recurso ali, dali a pouco só uma nova biblioteca, uma nova versão da biblioteca quebra a compatibilidade com o que você tinha. O Magento em si, ele não acontece tanta quebra. A gente teve mudança mais recente aí da 2.4.3 para 2.4.4 em diante, que mudou até a versão de PHP. Alguns projetos dão um pouquinho mais de trabalho, mas não é uma migração tão dolorosa. Faz uns ajustes de PHP, mas não é uma migração tão dolorosa de ser realizada. Isso acaba impactando muito no custo total de propriedade. Projetos com framework, você vai encontrar mão de obra muito mais fácil. Muito provavelmente encontra bem mais mão de obra para Laravel, para Symfony, do que para Magento. Então acaba o Magento ele tendo uma mão de obra um pouquinho mais cara, que acaba encarecendo um pouquinho o custo de propriedade dele, por conta de ser um pouquinho mais difícil de você encontrar pessoal, ser uma tecnologia um pouco mais conservadora, exigir um pouquinho mais de padrões ali para conseguir desenvolver esses códigos sejam possíveis de manutenção a médio e longo prazo. Sim. E acho que a curva de aprendizado também, que um framework que você tem ali, aprenda a fazer um blog em 15 minutos. O Magento você vai precisar de um pouquinho mais de tempo. Aprender a fazer um blog em 5 anos. Pega, a gente tava conversando hoje, a gente foi caminhar e tava conversando. Pô, no Magento, eu acho que o outro framework é muito mais fácil no Magento. No número de arquivos do outro framework, pode, sei lá, cogitar 2 arquivos, no Magento tem que ter uns 10 arquivos. Mas isso também influencia. Ele tava até falando comigo, é bom pra segurança, é bom pra isso, bom pra aquilo. Tem seus prós e contras também, né? Acredito que tem um pulo do gato nesse quesito aí. Eu tava pensando nessa questão. Por exemplo, fila. Se você quiser criar uma mensagem na fila e tudo, você vai gastar uns 5 arquivos. Topologia, não sei o que lá, consumer, runner, o diabo 4. O que acontece? O Magento ele foi pensado para ser extensível infinitamente. Então ele aceita muitas possibilidades. Você pode usar o RabbitMQ para essas filas, mas ele também tem um adapter. Se você quiser ou criar um próprio ou usar um outro lá, você pode usar. Moral da história. Essas áreas que a gente sente que a gente precisa de muito trabalho para pouco resultado, geralmente é a deixa para você mesmo criar uma abstração própria para você usar. Igual até o módulo Discorgento mesmo de fila é essencialmente isso. Eles, em vez de 300 arquivos XML, PHP e Java 4, 2 PHP. Tipo, na fila, o job da fila, acabou, morreu. Acredito que a galera também pode usar mais isso. O Magento ele é pensado para tipo, atender todas as necessidades possíveis. Então isso acaba fazendo as coisas ficar um pouco verbosas. O que cabe a cada um é construir abstrações próprias para as coisas que é mais corriqueira e repetitiva. Aí você economiza muito tempo. Aí sim, aí fica produtivo. Otimizar ao máximo, né? Legal. Perfeito. É isso mesmo. Acho que devia ir para o core do Magento. O módulo de fila aí do Discordiano. Faz um PR. Cara, Já lançou aí. eu te falo que até hoje não quebra-cabeça só que é a fila nativa do Magento pra criar coisa nova. Meu Deus, velho. É muita opçãozinha, muito XML, é muita declaração. O cérebro vai vendo aquilo ali. Não. Vou jogar videogame. Tchau. Tu falou ali do upgrade ali do Magento, né? O Ivan também, ele tem uma experiência boa com upgrade. Não tem?
Cara, eu não peguei do 1 pro 2, mas dentro do 1, peguei tipo assim, 1.4 pra 1.9, umas coisas maiorzinhas assim. O 2 até que eu não peguei migração muito grande, não. Máximo 2.3 pro 2.4. Mas eu já sofri um bocado com isso aí. O do 1 pro 2 tipo, não tem como tu fazer um upgrade, né? Tem que literalmente instalar uma nova loja e fazer a importação das Cara, coisas. Magento 2 é praticamente outro framework. Ele Outra aproveita muitos conceitos do Magento 1, especialmente a questão do EAV, as formas que os atributos, catálogo organizado. Porém, praticamente outro framework. Tirando o banco de dados, esquece, cara, esquece. Vou ter que Mudar muita coisa. Mas é assim. Uma coisa que eu queria perguntar ali. Eu tive pouca experiência com outros frameworks, assim. Eu trabalhei com o Code. Como é que é o nome daquele lá que tu falou? CodeIgniter? CodeIgniter, mas foi muita pouca coisa, assim. Trabalhei também com WordPress e uns outras plataformas de e-commerce também. Pensando em performance, comparado com o Magento, tem uma grande diferença, assim, de performance, assim, nos que você já trabalhou, executando código, no caso, né? Não. Cara, pensando nesses sistemas, nesses frameworks na caixinha, completamente. Mas, como eu tinha dito, o Magento ele já vem focado. Se você pegar ele na estrutura com Elastic, com no cache na frente, um CDN, ele vai rodar muito bem. Uhum. O processamento das requisições do Magento, ele é um pouco mais pesado. Imaginando que se a gente tirasse aquela camada do Vesta ali, um Vernet da frente, eliminasse ali os caches do Magento, o processamento da requisição no Magento ele é bem mais pesado. Ele passa por muitas coisas. A estrutura para ele conseguir colocar os plugins, ele vai custar um pouquinho. Ao passo que uma aplicação que ela é desenvolvida já para ter um caminho muito bem definido, naturalmente ela vai ter aquele caminho mais curto. Ela vai conseguir processar aquilo lá mais rápido. Mas a gente pensando com esses outros recursos, com essas outras coisas que a gente pode colocar para ganhar performance, cara, chega. Os dois, Parecido. eles competem tranquilamente. Você pode catar uma aplicação em Laravel, no CodeIgniter ali, e colocar uma camada de cache para conteúdo que não tem tanta dinamicidade. E você pode colocar cache até para requisições que elas vão ter chamadas repetidas, ou cache de configuração, que a gente usa muito para a gente não ter que ficar lendo direto de banco, e etc. Então, acho que das duas maneiras, independente de linguagem, de framework, se a gente utiliza esses recursos, a gente consegue obter aí resultados muito próximos. Galera, performance pra quê? Só pôr full page cache e GG. Instantâneo carregamento. Que eu acho que Aí- o Magento 2 ele foi pensado dessa forma aí mesmo. Pra ter cache, pra ter vários caches mesmo. Porque eu lembro quando eu migrei, eu saí do Magento 1. Que o Magento 1 roda em 100, 200 MB de memória lá de boa, né? Aí eu fui lá pro Magento 1. Desabilitei todos os caches. E tentei rodar no meu computador, não rodou nada. Chegou a travar o Dá computador. timeout. Daí, tipo, eu ficava pensando, ué, não tem sentido, porque o Magento 1 rodava, eu desabilitava todos os caches dele e funcionava de boa. Aí o Magento, ué, por que que não tava funcionando? Usava 8 GB, na época eu tinha 8 GB de memória lá, já era. E até uma aplicação feita em algum framework, se a gente pensar, você está desenvolvendo ela testando no teu ambiente local, testando uma requisição ou outra, poucos dados, vai tranquilo. Pegar uma aplicação dessa, jogar ela para uma escala aí de dezenas, centenas de milhares de acesso, tem cache, cara, ou tu tem uma infra absurda ou também não vai dar conta. Olha, é um desafio muito comum e o Magento, como você disse, acho que ele já nasceu com essa premissa, É. nasceu com esse cuidado.
Eu também acho isso. Quer falar, Mer? Legal, não. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta técnica. Eu ia entrar logo no pessoal agora. Quero saber como, pelo tempo, quando você entrou na tecnologia, não precisa ser só no Magento, mas como você consegue lidar com a ansiedade? A gente trabalha remoto, a gente sabe que é bem difícil separar o trabalho, né, a vida profissional com a pessoal. Queria saber um pouco da tua rotina, assim como desenvolvedor, e como você lida com a tua ansiedade, ou se você não tem assim, porque como o Machado fala aqui, eu sou muito ansiosa. Eu sou ansiosa da casa. Eu, se eu não fizer passo a passo, se eu não separar 6 horas, parei aqui, vou fazer minhas coisas, eu não consigo funcionar. E ele não, se deixar, ele vai madrugada dentro. É dele, né? Cada pessoa tem uma personalidade. Eu queria saber como você lida com isso. Perfeito. Eu acho que hoje em dia eu não me considero tão ansioso, nos momentos atuais. Eu tô em experiência de home office há pouco tempo, há 1 ano e meio. Gostei bastante. Pretendo seguir assim pro resto da vida. Acho legal a parte de escritório, mas um híbrido, talvez aí 100% escritório é complicado. Até porque a empresa que eu trabalhava era em outra cidade, pegar pista direto era bem complicado. Mas eu não me considero uma pessoa muito ansiosa, eu já fui muito ansioso. Acho que na época que eu estava trabalhando e fazendo cursinho pré-vestibular para tentar fazer faculdade, foi a época que mais me bateu a ansiedade. Era uma rotina bem corrida, bem puxada, e naquela época o que me ajudou muito a me entender melhor e controlar bem a ansiedade foi fazer um tempo de terapia. Isso mudou muito minha perspectiva com algumas coisas, me fez entender melhor, me entender melhor algumas coisas. E entender que eu consigo organizar meu dia, eu consigo organizar minhas atividades, mas eu tenho que entender também que eu tenho limitações. Então, eu sempre tento ser muito transparente com o time, com o Master, PO, etc. Demanda chove. Então tá, a gente tem A, B, C, D para fazer, pera lá. Consigo ir até aqui. Não adianta a gente querer segurar um monte de coisa, porque alguma ou todas vão sair meio que mal feitas, ou alguma não vai sair. Então, eu gosto de sempre deixar claro a, a organização, todas as tarefas que tem para ser feitas, talvez priorizar elas e tentar entender os limites, se dá para fazer ou não. Eu me preocupava muito querendo abraçar o mundo e tentar dar conta de tudo. E não vai dar, a gente não vai conseguir resolver. A hora que a gente terminar de resolver os 10 problemas de hoje, vão vir outros 10 novos. Então, respira. Vamos fazer até onde deu. Então, eu gosto de tentar priorizar as atividades e tentar fazer dentro do meu limite. Eu também gosto de estipular horários, tentar ter uma rotina. Às vezes tem que sair um pouco fora, dependendo, tem algum incidente, uma demanda mais urgente, um prazo estourando. A gente acaba extrapolando um pouco, mas eu acabo tentando ter um horário para começar, um horário para terminar, para mim me desligar e cuidar de casa, cuidar de relacionamento, amigos, ter um momento ali para mim, me desligar mesmo. E acho que algo que me ajudou bastante também a não ficar tão ansioso quando o pau tá quebrando nas demandas foram os esportes. Em geral, mas trazendo mais para os que eu tenho praticado mais, o o quenianismo, o jiu-jitsu, são esportes que você se coloca em situações que às vezes não são muito confortáveis. No jiu-jitsu você tem alguém que tá te estrangulando, tá te amassando e você tem que estar ali, não, pera, deixa eu pensar como é que eu saio disso. Você começa a lidar com situações desconfortáveis e você para, analisa a situação, tenta
pensar alguma maneira de contornar e vai trazendo uma calma, vai trazendo acho que um senso do redor da gente aí, do, dos problemas um pouco mais, que ajuda a amenizar, controlar um pouco mais a ansiedade. Caraca, acho que o negócio transcendeu aqui agora. Adquirir estoicismo enquanto é estrangulado no jiu-jitsu. Caraca. Passando por outras situações complicadas, tentando resolver, saindo um É, pouco do mesmo. Legal. Desconta toda a raiva do Magento lá. Muito bastante. contrário, né? A gente vai Às vezes, caminhar e a gente vai descontando um no outro. Brincadeira. A gente vai conversando, em vez de conversar sobre outra coisa, a gente vai conversando nosso dia a dia, e o nosso dia a dia é 90% tecnologia e programação. Então, 90% do assunto é isso. Mas a gente vai trocando farpa, trocando experiência, né? Aprendendo, e eu digo isso que sempre que o meu psicólogo é ele. Ele não esquenta com nada, ele é o contrário, totalmente contrário de mim. Ele não esquenta com nada, tudo pra ele tá bom. E quanto mais problema, melhor. Ele fica muito feliz em resolver os bugs e afins, né? Mas ele que me conforta, então, é um momento. show. Legal que você falou isso, você realmente fez uma carinha boa. Alguém que gosta de problema, quem diria? Nossa. Ele. Não, na parte da tecnologia eu gosto, mas do problema não. A gente... E até um ponto que você falou aí, eu havia até me esquecido, fazer jus aqui, a minha esposa me ajuda muito. Ela é psicóloga, parei de gastar com psicólogo, ela me ajuda pra caramba a me controlar. Pra que gastar, né? Tem uma pessoa, e ainda mais que agora eu não era da mesma área, né? Eu trabalhava na farmácia e tal, de manipulação. Então, eu não trabalhava remoto, não trabalhava com tecnologia. Então, é tudo totalmente novo. Eu vim para o Paraná, sou do Rio de Janeiro, então tudo foi do zero mesmo, comecei tudo do zero. E não tenho o que reclamar, porque ter alguém com 20 anos de experiência aí me ajudando não é raro, não tem preço, velho. Aprendendo muito todo dia e toda hora. E a gente estava conversando antes, você falou, tem 15 anos, 20 anos no Magento, mas sempre tem uma coisa nova. Ah, não sabia disso, aprendi semana passada isso. E a gente vai passando isso, né? Pra gente aqui, né? Conversando, e quando a gente tem a oportunidade de divulgar também o Discorgento, ou conversar com vocês também para passar esse conhecimento. Legal. É bem Show. legal mesmo. É uma coisa que a gente tá fazendo bastante também é andar de BMX. Vocês conhecem aquelas bicicletinhas pequenininhas? Aí eu vou bem Aqui a gente louco chama de pulando. crozinha. Cross? A gente chama de cross. Eu lembro dessa. Acho que lá em Curitiba também eles chamavam de cross uma época. E eu pego ela e saio correndo bem louco, pulando no meio fio, e Maluco. eu já caí duas vezes já com ela. Cheio de carro, ele passa na frente dos carros, tá maluco. Ok. Ele é divertido. É bem legal mesmo. Demais. Forte, viu? É bom pra tudo. Fisicamente e mentalmente, tá? E o Ivan tá fazendo musculação ainda? Já virou bodybuilder? Cara, acho que eu vou ter que adiar temporariamente, senão te vira maromba do trabalho. Enjoei de batata doce ovo cozido. Não tá mais fazendo? Não, mas brincadeiras à parte, mas é porque eu tinha trocado de serviço no início do ano, aí eu acabei controlando um pouco a questão de tempo. Agora eu tô olhando nas outras questões também, na mudança e tal, vou ver se eu consigo voltar até o fim do ano e pegar pra valer. Que eu lembro que antes da pandemia começar, eu tava fazendo firme, foi a primeira barra única vez na vida que eu fiz firme, e realmente faz bem pra caramba esse negócio de cuidado físico, não só pro físico, mas até psicológico, é interessante. Tem que comprar uma BMX também. Cara, eu não tenho destreza, cara, isso não ia dar certo. Não é desculpa não, eu também não tenho. Quando tem coordenação motora, mas eu só vou. Uma vez a Mer tava. Nós tava num parque ali, ela tava andando bem de boa, assim. De repente ela foi passar num lugar que tinha barro, assim, né? Em vez dela dar a volta pra um lugar que não tem barro, ela foi passar bem no meio. Aí travou a roda da frente, ela caiu. Nossa, olha pelo lado bom, vai renascer. 2 vezes no mesmo lugar.
Eu escorreguei, eu caí no barro, só que a roda já tava cheia de lama, então ela deslizou de novo lá na frente. Eu caí 2 vezes. Nossa. É divertido. É divertido, né? E eu dava muita risada. Né? Para. Não machucou, não? Não pode rir. Eu tava mais preocupado com a bicicleta, né? Que é muito caro, que as bicicletas. Pior que é mesmo. Tem que falar não. Sem argumentos agora. E. A coisa mais diferente que eu fiz foi andar de caiaque. Eu não sei nem nadar. Nossa, caiaque. Eu também não. Eu não gosto de água. A gente não tem É. coragem de chegar perto do mar e água. Não, mas eu fui tapeado. Foi uma viagem. Era tanto a negócios quanto depois, no fim de semana, um lazer com a empresa que eu estava antes. Até que o Jonathan tá agora, o Dix foi andar de caiaque aí, você manda as fotos depois, é divertido. A moral da história, a ideia inicialmente era andar no mar, para poder chegar numa outra área, uma outra praia que tinha lá um pouco mais isolado. Só que eu pensei, cara, eu não sei nadar. Imagina se eu capoto aqui, se dá qualquer coisa. Não é a lembrança que eu quero levar desse momento. Eu perguntei se tinha um jeito alternativo e realmente tinha. Aí eu fiz uma trilha lá diferente e tal. Pegou, beleza. Só que lá tinha um rio que desagava no mar. E aí, como eu tava desaguando ali, era bem baixo, relativamente raso. Então assim, eu consegui ver o fundo, tava na minha cintura, tranquilo. Fui entrando, fui até lá na frente e tal, voltei, achei bom. Depois tava conversando, aí não, que ó, que chegou lá no que a parte lá tinha um rio. Como era mais raso, eu criei coragem e fui com o pessoal. Olhou pra mim em rio, era raso só no começo, meu filho. Se eu soubesse, eu não tinha ido, ainda bem que eu não sabia, porque foi bom. Foi um dos desafios do e-commerce, né? De trabalhar. Esse é diferente, quase tipo de um jacaré lá. Não foi bom. Você tem alguma pergunta para ele, Ivan? Mais específico? Sempre. Tem alguma feature, bug ou mesmo projeto, cara, gravou assim na sua mente, você lembra até hoje? Alguma coisa maior que aconteceu? Nossa. Acho que cada projeto tem um contexto, uma característica muito diferente, né? Cada empresa. Quando eu comecei ali a minha jornada no e-commerce, com a primeira empresa que eu peguei mais a fundo, o Magento, eu olhava as regras de negócio e pensava, nossa, muito complexo, bastante coisa. Será que é só o lugar que eu trabalho que tem essas doideiras? Ah, cada projeto que eu peguei tinha uma doideira diferente. Mas, cara, que marcaram bastante. Esse primeiro projeto é um projeto que eu tenho um sentimento muito bom por ele, pela equipe que eu pude formar lá. E pelos desafios e também por ter sido o projeto que me alavancou muito no Magento. Eu tive 2 outros projetos também que foram. Eu tenho um carinho especial. Um foi uma instituição nacional que ela atua em todos os estados. Então a gente tinha uma loja por estado e o projeto tinha uma demanda que não é muito comum nos que eu tive contato, que era desenvolver todas as integrações dentro do Magento. O Magento era responsável, era ativo para fazer todas as integrações. E eram umas 3, 4 integrações de produtos, tinha mais outros sistemas, integração com ERP. No fim, eram umas 7, 8 integrações. E foi bem doido colocar esse monte de integração lá dentro. Performance bem complicada, foi um desafio bem grande. E por último, eu tive a oportunidade também de trabalhar em um projeto B2B e era de uma empresa de autopeças para linha pesada, a galera muito legal do cliente. E era um projeto que acho que foi o projeto com código mais cagado que eu já peguei. Até perdão pela palavra. Nossa senhora, a hora que eu catei aquele projeto, uma das primeiras demandas que passaram para mim era corrigir imposto no checkout. Nossa. E que tinha substituição tributária. Eu começava a olhar, tentar entender como que estava sendo feito o cálculo lá. Aí eu
não achava model que fazia esses cálculos, vou puxando de onde que vem, encontrei 2 PHTML, cada PHTML tinha umas 1000 linhas com regra de negócio dentro do PHTML. Meu Deus. Aí eu falei, não, cara, fudeu, isso lá na frente vai virar uma bola de neve. Mas deu certo de corrigir, foi Corrigiu, até... foi consertando. Parte foi com JavaScript para mostrar para mudar como era mostrado só. Gambiarra. Porque até que no pedido tava integrando, beleza. Mas foi até do lado do cliente que o cara até disse para mim algo que a gente até acha na literatura de computação, de código de arquitetura limpa, código limpo, que é a regra do escoteiro lá, né? Tentar deixar sempre o lugar que a gente está passando um pouquinho melhor cada vez que a gente passar ali. Ele não disse com essas palavras, mas ele disse, puxa, a gente não tem como parar hoje para reconstruir o checkout. Dá pra gente parar 2 meses o e-commerce hoje. Era só eu, desenvolvedor no projeto, meio período por dia. Não dava pra parar e ficar 2 meses reconstruindo. Ô, bicho, toca aí do jeito que der e cada vez que você passar, tenta dar uma melhoradinha. E foi. E com aí vieram outros desafios dessa empresa. Era um e-commerce que eu gostava muito por conta dessa particularidade de ter um código bem complicado. E apesar de ter esse código bem complicado, que veio pra gente já todo ferrado, é um e-commerce que tinha um faturamento muito expressivo. Funcionava, que era uma beleza. Então eu sempre refletia assim, tá ferrado de padrão, mas funciona e vende muito mais do que projetos que eu já tive contato que tava com o código lindo ali, cheio de teste unitário, etc. Então, para mim foi um projeto que me fez refletir bastante e dar o braço a torcer, que às vezes a gente tem que largar a mão um pouco de padrões ali para às vezes conseguir entregar o que faz sentido pro negócio. Concordo e É um discordo. insight diferente. Interessante. Eu concordo e Lembro que na discordo. primeira empresa que eu passei, assim que eu cheguei, era Magento 1, tinha um arquivo CSS chamado styles.css para a loja inteira. Esse arquivo tinha umas 5.000 linhas, algo assim, era entre 5 e 10. Ao longo de 4 anos e meio que eu fiquei nessa empresa, a gente fez toda uma theme engine customizada, ficou em vários pedaços, primeiro usou Less, depois migrou para SAS, e por fim tava bem bacaninha, bem mantenível. Tem essa questão mesmo que você comentou, de fazer aos poucos, sob demanda, vai melhorando, sempre melhorando. E tem uma outra coisa também, as coisas que dá mais trabalho também é a que dá mais satisfação de ver pronta depois. Então tá quebrando a cabeça, é estressante, mas é o que você vê funcionando, é bacana, vale o esforço. Verdade. Demais. Eu não entendo de imposto, assim, a gente recebe esse tipo de demanda para corrigir, vem os dados, a gente faz alguns cálculos, mas perguntar para mim, que imposto que tá aplicando? Nem ideia, o que o RP tá me mandando. Mas a hora que realmente concluiu ali, a galera falou, meu, tá batendo os valores, eu falei, nossa, que doideira. Não sei nem como que tá batendo, mas tá Não batendo. sei nem como, mas se tá passando, tá beleza. Adiciona no comentário, não mexa, está funcionando. Nossa, cara, pior, você falou comentário. Perdão, Mário. Você falou comentário, eu lembrei. Dentro desse PHTML tinha um comentário. Isso aqui é uma gambiarra. Nossa, caraca. Até velho. hoje, eu deixei lá de capricho. Até hoje tá lá. Meu Deus, cara de pau. Quem deixou isso lá foi. Não. Um gênio. Mas é isso mesmo, velho. Gambiarra também faz parte da nossa vida, não tem como fugir. Bastante. Tinha uma empresa de meio de pagamento meio grande aí no Brasil que no módulo deles tinha um isso é gambiarra no meio também. Aí acho que não dá pra falar o nome, né? Ser processado, né? Vixe. Eu vi isso há uns 2 anos atrás. Acho que devem ter arrumado, né? Ou não. Vai nessa. Se tiver funcionando, não vai mudar, não. É só aproveitando também que você tem esse background com outras coisas além de e-commerce. Tanto assim, o que você teve de experiência antes que você achou bacana,
sei lá, te deu uns insights interessantes, talvez até além da programação, você falou de regra de negócio, tudo. OpenShell já até com aplicativo desktop, outros tipos de framework. Assim, teve alguma outra experiência antes do e-commerce que você achou interessante também, te deu umas ideias ali, interessante, bacana e tal. Talvez até que você trouxe alguns conceitos. Inclusive, se você saísse do Magento, tu ia pra qual plataforma? Qual coisa que você queria? Eu ia vender arte na praia, cara. Esse negócio de programação é difícil. Mas pior que eu não sei fazer arte nenhuma e lascou. Eu não sei nem tocar instrumento musical. Cara, se eu saísse do Magento, eu dei uma pincelada um pouco com o Flutter. Fiz um projetinho pessoal lá. Meus pais, eles são mais idosos e não manjam muito de mexer com celular. Eu acabei fazendo um crawlerzinho em Laravel, que ele caça os sites de notícia da cidade, extrai ali os links de notícia e salva num banco. E aí eu montei um aplicativinho em Flutter para fazer essa listagem, eles poderem pesquisar as coisas aí. E eu gostei de mexer com Flutter. É uma linguagem que tem um paradigma um pouco diferente, achei bem interessante. Talvez algo mobile, sei lá, seria interessante, ou alguma coisa na área de ciência de dados. Acho uma área bem bacana também. E sobre experiências anteriores, eu não tive grandes experiências em desenvolvimento de grandes softwares. Antes de eu ir para esse universo de e-commerce, eu trabalhava numa unidade na Secretaria de Educação da minha cidade. E a maioria dos projetos que eu desenvolvia eram projetos só que eu estava desenvolvendo. A gente não tinha uma equipe de desenvolvimento. Então eu era o único que desenvolvia soluções ali dentro da educação. Então eu nunca tive muito um parâmetro de trabalhar em equipe, falando em termos de desenvolvimento, né? Scrum, metodologia ágil em geral, então era meio que do jeito que eu quisesse tocar, ia tocando. Mas eu acabei tendo a oportunidade de desenvolver alguns pequenos desafios ali que foram interessantes. Um que eu gostei de ter desenvolvido foi um aplicativo, uma aplicação para fazer prova online. Então, tinha feito ali um back-end onde o pessoal conseguia cadastrar as provas, ver os dashboards de resultados. E foi a primeira aplicação que eu fiz que teve uma utilização em maior escala. A gente chegou a operar ela com 900 alunos fazendo a avaliação ao mesmo tempo. Então, acho que foi a primeira vez que eu tive um desafio assim de começar a pensar em escala. Como que eu vou conseguir entregar rápido, como que eu vou conseguir processar isso aí, não só aumentando capacidade de servidor. Então, acabei trabalhando um pouquinho com o cache para cachear as questões, cachear as alternativas, fazer alguns mecanismos de embaralhar as alternativas e as questões para mostrar para os alunos, porque às vezes eles sentavam um pouco próximo, não era legal eles verem as mesmas questões ali. E das experiências anteriores foi uma das que acabou me agregando um pouquinho mais para poder seguir aí com um desafio de escala um pouco maior que é e-commerce. Interessante, é uma experiência diferente. E tem coisas que às vezes é bem fora da área e acaba que a gente pode usar, reaproveita. Seja o conceito. Você falou já começar a preocupar com performance, coisas tudo. Interessante. Eu tive um projeto, foi muito curtinho, mas mais por curiosidade. Aqui na minha cidade tem uma universidade que o pessoal desenvolve alguns programas de mestrado aplicando tecnologia para criação animal, no desenvolvimento animal. E eu tinha amizade com uma pessoa que estava fazendo mestrado lá, e a proposta do projeto dela é, através da foto do pasto, você conseguir processar e dizer se está faltando nutriente no solo, ou se está em excesso, ou se está no ideal, para atingir o maior potencial do gado, para ele produzir mais carne. Produzir mais carne ou leite, não me recordo. E não sei por que a pessoa escolheu fazer isso aí em PHP. Mas ela deve ter tido algum motivo obscuro para isso. Precisava processar a imagem em PHP.
E o PHP não é o melhor dos mundos para a gente processar a imagem. E ele precisava que desenvolvesse bibliotecas para, a partir da foto da grama, você identificar quais são os pixels do pasto, fazer uma média do RGB disso, que a partir dessa média do RGB ele conseguia cruzar com uma base de dados que ele já tinha alimentado com fotos do pasto com nutriente baixo, com excesso de nutriente, com nutriente no valor essencial, e aí conforme cruzava essa informação de RGB, é que ele conseguia dizer, opa, tá mais próximo de um pasto que tá com excesso de nutriente, tá mais próximo de um que tá com déficit de nutriente. A partir disso, ele conseguia dizer o que precisava complementar no solo ali. E o cara jogou para mim uns papers científicos lá, ó, aqui as formas, você consegue montar umas bibliotecas para fazer esses negócios aí? E foi um desafio bem doido. E rolou. Deu para fazer essa biblioteca, distrair. Foi bem legal conhecer os algoritmos onde você consegue extrair um objeto de uma foto, meio que excluindo o fundo. Melhorar isso para conseguir saber da onde que você tem que pegar os pixels para saber que pixel que é da planta, para aí sim você conseguir tirar o RGB e fazer o cruzamento com a base que ele tinha lá. Foi um desafio bem... Eu achei, foi uma coisa que eu nunca imaginei que funcionava assim, que daria fazer isso, e não acho que é o melhor dos mundos fazer com PHP, acabou sendo bem gostoso quando funcionou. Caraca, eu aqui mal conseguindo distinguir verde claro e verde escuro. Caraca. Interessante. Tá, é uma aplicação realmente bem diferente, bem fora da curva. Verdade. Nunca imaginei isso. Mas tinha que processar em fila, cara. Não, senão dá timeout. PHP processar a imagem é lento demais, cara. Aí, ó, usa o Eu modo me lembro que disso a não, gente fez. Um projeto que tem aquele esquema de construção de produto, na parte do produto, né? A pessoa vai escolhendo as coisas, vai montando o produto ali em real time. Cara, meu Deus, é aquele arquivinho de 1000 e poucos, 2000 e poucos ali que você falou. Aquele não, né? Tem mais de um. Meu Deus, cara. Usando, acho que é Image Magic. Esqueci a biblioteca lá, mas meu Deus, velho. Dá trabalho. Imagem em PHP não é um bom casal. Não tiver mais nenhuma pergunta, você pode fazer a última lá, Mer. Que a gente sempre faz. Acho que parte técnica eu não tenho, mas mais pro Thiago a gente já respondeu nos outros demais podcasts, mas se quiser aí, todo mundo tá à vontade para falar, responder também. Qual conselho você daria ao seu eu do passado, que tá começando na área de tecnologia? Qual o maior conselho que você daria? Eu consideraria que é uma área que segue. Eu gosto demais, eu sempre gostei bastante disso, então acho que foi uma boa escolha. Mas eu diria para eu arriscar um pouco mais. Eu sempre tive muito presente comigo um sentimento de que eu nunca estava pronto, que eu sempre sentia que faltava algo para mim me aplicar para vagas ou para alguns desafios. Até alguns anos atrás esse sentimento era bastante presente, então eu não arriscava tanto. Eu sempre pensava, puxa vida, eu vou para tal empresa, lá tem fulano de tal, ou lá eles têm projetos gigantescos. Nossa senhora, será que eu vou conseguir responder? Será que todo mundo lá vai ser altos Jedis aí da tecnologia? E de repente a gente vai ver que projetos gigantescos são tocados por pessoas comuns que são muito boas em determinadas coisas, às vezes não são tão boas em outras, e também erram, sobe bug, vai corrigir bug. E eu sempre tinha isso de não, ainda não estou pronto, preciso estudar mais, preciso me preparar mais. Então, isso eu acho que me segurou um pouco. E algo que levou um tempo para mim pegar um pouco mais, eu acho que fez um pouco de diferença, é conhecer mais a fundo, mais as entranhas das tecnologias que a gente acaba trabalhando mais. Lógico que a gente não vai conseguir mexer com tudo, mas, por exemplo, no caso do PHP, é muito bacana você entender
um pouquinho mais a fundo do PHP para entender as limitações dele. Um exemplo, o PHP não é uma linguagem muito boa para trabalhar números absurdamente altos, grandes. E tem bibliotecas para você fazer isso, mas nativamente ele não é uma linguagem que foi preparada para fazer esse tipo de trabalho. JavaScript, ou boa parte das linguagens tipadas, fracamente tipadas, é interessante você conhecer as limitações dela, porque de repente você vai ter uma soma ali 0.1 com 0.2, você vai ver que vai dar uma dízima, você vai descobrir que dá uma dízima, e não sabe por quê. Eu já tive casos de que pedido não integrava nem a pau, a gente foi ver 0.1 mais 0.2 no JavaScript não dá 0.3. Dá 0.3, um monte de zero e um novezinho lá no final, e às vezes você fica travado nisso daí. E acabei me aprofundando um pouco mais, conhecendo um pouco mais essas limitações. Uma ferramenta que me ajudou muito foi o HackerRank, porque não sei se vocês já chegaram a brincar um pouquinho com ele. Ele te propõe alguns desafios, você consegue fazer ali algumas questões, ele vai trazer algumas questões, algumas demandas. Você tem que escrever um código na linguagem que você quiser para resolver aquilo ali. Depois que você escreveu, você põe para testar. Ele vai rodar ali, não me recordo exato, mas acho que 20, 24 testes em cima do código, colocando alguns inputs e vai sair alguns outputs ali se deu certo ou não. E aí, de repente, você olha pro teu código e fala, meu, a lógica tá perfeita. Você começa a ver a execução do teste, passa, chega lá pro 15, ou começa a dar pau. Você revê o código, não vai, tá tudo certo. E aí você começa a pesquisar, te instiga a pesquisar o porquê que isso está dando errado, começa a ver os inputs, debugar o código para ver o porquê está quebrando, você começa a entender a limitação da linguagem, começa a entender onde que ela começa a quebrar. E quando a gente mexe com escala, isso acaba fazendo um pouquinho de diferença. Você não pode sair usando o model só porque é mais fácil, você vai usar os métodos ali, vai passar por toda a regra de negócio. Você vai usar um model num volume muito grande de dados, a conversão para model vai ter um custo. Então é legal você conhecer esses detalhes para estar um pouquinho mais prevenido com os desafios que podem aparecer. Não lembro se foi essa plataforma que eu usei, mas no mínimo era o propósito, a ideia era parecida. É interessante também que ela te mostrava a solução que outras pessoas usaram. E tinha até, não lembro se a opção era literalmente isso, mas aquele Code Golf. Tipo, qual a versão mais enxuta possível para chegar nesse resultado. Legal. Dá uns insights interessantes. É bacaninha. Mais, galera, quando for mexer com dinheiro, 4 casas de precisão decimal, não usa float, vai dar ruim. Realmente isso é um bom ponto. Interessante essa plataforma, eu não conhecia ela. Vou dar uma analisada nela, testar ela. Bom, a gente já tá 1h30 já quase do podcast. Acho que já dá pra nós finalizando já. Você quer finalizar aí a tua parte, Ivan? Perto, tranquilo. Isso mesmo foi bacana o background do Thiago, especialmente por questão que ele tinha de antes do e-commerce e tal, algumas perspectivas diferentes da coisa. Uns insights bacanas aí da experiência que ele teve. Finalizar a tua, Mary? Eu queria agradecer ao Thiago. Aprendi demais. Eu não tenho tanto assim. Eu tentei falar um pouco do que acontece mais pessoalmente. Eu tenho 2 anos no Magento. Eu nunca saí. Eu comecei no Magento, estou até hoje no Magento, então não tenho como comparar muito com outro framework, mas aprendi demais. Só agradecer mesmo ao Thiago. Qualquer coisa, o Discordiento tá sempre aqui. É isso. A Mary agora vai fazer jiu-jitsu para aliviar a ansiedade. Né? É bom. O CS. Você quer finalizar a tua parte, Thiago? Pessoal, eu quero agradecer demais vocês aí pelo convite. Foi muito bacana, tava com um friozinho na barriga. Eu admiro demais vocês aí. Eu sei que vocês já têm bastante estrada aí de Magento, cada um na sua área. Eu ainda me considero um peixe bem pequenininho dentro do Magento. Acho que tem que aprender pra caramba ainda.
É uma plataforma que eu me apaixonei, acho que eu vou correr atrás e saber cada vez mais dela. E muito obrigado pelo convite, galera. E qualquer coisa que vocês precisarem, tô por aí. Muito bem. Show, isso aí. Tô todo dia pegando Pokémon ali. Boa, pega lá os Pokémon. E vamos, outra, pra fechar aqui, vamos estudar inglês, né, Machado? Bora lá. Estudar inglês. Né? Bom, eu queria agradecer também a participação de todo mundo ali. Especialmente você, Thiago, que aceitou esse, esse, esse podcast, né, para fazer. Que não é qualquer um que aceita assim, né? Mas tu aceitou ali. Gostei, aprendi muita coisa com você ali, muitas dicas ali eu vou usar já. E eu também quero agradecer quem estiver assistindo, né? Que é gravado, mas quem estiver ali online pode dar um like ali, compartilhar, ajudar nós ali. E valeu aí, pessoal. Apesar disso, a gente fica online em tempo real no chat e também depois, então pode trocar umas ideias. Exato. Pode mandar pergunta no chat, quem tiver no final aí, quem acompanha até agora. E valeu aí, até mais. Valeu. Valeu, gente. Valeu, pessoal. É.